Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho dizer para os irmãos que eu tenho estado muito alegre com o Senhor Jesus. O Senhor, Ele deu um livramento para minha vizinha. Ontem eu estava arrumada para ir para academia. E como eu falo para os irmãos aqui, eu oro muito pelo meu quintal. Oro por essa vila, pelos moradores dessa vila. E entrego os meus vizinhos nas mãos do Senhor. E ontem, quando eu estava arrumada para ir para academia, eu comecei a escutar gritos dizendo que alguém tinha caído. Eu não vou falar o nome dela porque eu não comuniquei à família dela que eu iria relatar isso aqui. E alguém gritava que alguém tinha caído, e já é uma senhora. Eu entrei em desespero e fui caçar a chave. A minha chave quase nunca tá na porta. Eu não gosto muito de deixar a chave na porta. E aí, quando eu consegui abrir a porta, que eu cheguei lá na escada, tava a escada cheia de sangue e ela tava caída de cabeça para baixo, muito sangue. E sem jeito até para levantar, e ela assim, ela tava acordada, ela assustada, ela de cabeça para baixo não conseguia se mover, porque no fim da escada tinha um portão de ferro antes de chegar aos últimos degraus. Aí ela rolou da escada, bateu a cabeça em algum lugar da parede que estava sujo de sangue e chegou no final. Ela parou na escada de cabeça para baixo e abriu a cabeça dela, E ali, por mais que a gente veja sangue, por mais que a gente veja desespero, tem um momento de desespero, para honra e glória do Senhor, o filho dela estava em casa. Aí ele desceu, ele puxou ela por trás, pegou ela, colocou ela onde a gente estava. Eu comecei a perguntar se doía em algum lugar, se ela estava reconhecendo. Ela olhou para mim e falou: "É você, Regina, é você?" Eu disse que sim. Ela lembrou de outro tombo que ela teve. Ela, de novo, você me acudindo, E minha outra vizinha também veio ali de trás. Aí eu comecei a gritar: "Alguém arruma uma cadeira, alguém liga pro SAMU, pelo amor de Deus." Só que eu tinha esquecido que o filho dela tem carro. E eu tava tomando as decisões assim que, momentânea. Gente, liga pro SAMU, o SAMU não atende. Meu filho ficou ligando pro SAMU e nada. Aí pegaram uma cadeira que eles jogam aqui baixinha. Aí coloquei ela sentadinha, ela não tava reclamando de dor, ela só reclamou de dor no braço. E ela mesma tava segurando o pano que ele já desceu para segurar o sangue onde estava escorrendo. Ela disse que o braço estava doendo, eu pedi ela para soltar, arriar o braço se ela conseguisse. E comecei a segurar onde estava sangrando, E aí ele falou: "Eu vou levar ela no médico, vou pegar o carro." Eu falei: "Tá, você tem carro? Então tá, então você leva, porque o SAMU não atende. A gente não quer tirar a pessoa do local, mas não tinha como deixar ela de cabeça para baixo na escada, E não tinha como deixar ela esperar socorro até a hora que eles atendessem. Eles não estavam atendendo e ela já era uma idosa, E aí ele levou ela na hora do desespero. Ele levou ela numa UPA. Aí até mesmo eu pensei, quando eu tava lá na academia, eu falei: eu não fui pra academia segunda e terça, eu vou ver se eu vou hoje. Aí ele foi, aí eu na academia, eu falei: caramba, tomara que ele tenha ido no Albert, que é um hospital que dá pra fazer uma tomografia, alguma coisa se precisar, porque idoso caiu, tem que fazer uma tomografia. E aí eu pensei isso lá na academia, aí eu preocupada, deixei recado em casa, falei: se a dona Ana, se ela chegar, me avisa, porque eu tô preocupada com ela. Ela machucou a cabeça, saiu muito sangue. E aí tá, e depois eu recebi, durante o exercício, de vez em quando eu olhava o telefone e recebi a notícia de que ela chegou. Só que quem me deu a notícia não tem muita intimidade de ir conversar e tal.
Aí quando eu cheguei da academia, eu quis passar lá. Eu fui, perguntei como é que ela tá e tudo. Aí perguntei, conversei com eles. E ele falou que aí eu dei mole, eu deveria ter ido no Albert. Eu falei assim, poxa, eu lembrei disso. Eu pensei, você deveria levar direto no Albert. Você não foi? Ele, não, na hora do nervoso. Eu levei na UPA. Na UPA eles só fazem um raio-x. Falei, e ela precisa fazer uma tomografia. Porque ela caiu literalmente de cabeça. Aí no UPA eles atenderam, falaram que não precisava de ponto. Ele disse que levou ela no Albert. Não vi ela chegar, que foi tarde. E aí hoje eu fui perguntar como ela tava. Aí ela tomou 3 pontos na cabeça. Mas para honra e glória do Senhor, ela tá bem. Ela não teve nenhuma sequela, graças a Jesus. Né? Eu tava muito preocupada. Enquanto ela foi pro hospital, eu tava aqui orando. Né? O Senhor sabe. E ela falando sempre obrigada, me agradecendo. Eu falei, nada, a gente tá aqui pra isso. Porque assim, acontece algumas coisas dentro daqui da vila onde a gente mora, uma tem que acudir a outra. Por isso que aquele versículo, né, que até quando eu preguei na terça-feira eu falei que quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa do teu vizinho precisa de você. Porque se eu passar mal, vai ser eles que vão me acudir. Se eles passarem mal, pode ser eu que venha acudir. Eu não tô aqui me engrandecendo, não, né? Mas estava ali eu e a outra vizinha ali dos fundos, e a gente mais centrada, porque a gente tinha filha, a gente sabe que tem situações que tem que se acalmar e que tem que levar para um lugar que faça uma radiografia, né? E a gente tentando acalmar ela, né? Tinha outra pessoa também que estava muito nervosa e estava meio que desequilibrando a situação, mas a gente conseguiu manter a situação. E aí o filho dela veio e levou ela no médico e correu tudo bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui lá hoje visitá-la. Ela disse que depois disso ela vai parar de beber, porque não é a primeira vez. Já é a segunda vez que ela cai nessa escada e eu acabo pegando ela. E ela falou, mesmo assim, depois do tombo, ela acabou de cair. Ela falou, já é a segunda vez que a Regina me acode, né, Regina? Aí eu falei assim, dona. E assim, eu falei o nome dela, gente. E aí, ela já tinha tido um outro tombo também dentro de casa, eu não sabia. E ela disse que vai passar aí para a igreja junto comigo, né? Ela falou que quando ela era criança, ela ia para a igreja, que ela cantava no grupo das crianças. Ela lembra de coisas da infância dela que, quando ela fala, parece que ela sente saudade daquilo, né? E ela vai passar aí para a igreja. Eu vou ficar bem atenta com ela, porque ela fica muito sozinha, o filho trabalha, a filha não mora por aqui, e a gente tá aqui para isso, né? Hoje é ela, amanhã sou eu, depois da manhã pode ser outra vizinha, e assim vai, né? Uma cuidando da outra, né? A gente vai fazendo o ID, né? A gente tem que chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Aí hoje eu cheguei brincando com ela. Cadê a minha amiga que estava dando cambalhota na escada, né? E aí ela começou a rir. Aí eu falei, sem fazer cambalhota na escada. E graças a Deus eu tô muito feliz com o Senhor porque ela tá bem, né? Hoje eu venho trazer para vocês em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Eu creio que vocês conhecem essa passagem, que diz assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão com nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, roga-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, que quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera curá-la.
e chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante ele e declarou-lhe que, de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Alguém que estava lá na casa, né, do príncipe da sinagoga chegou dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, disse: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes disse, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Aqui nessa parábola, né? Nós vemos 2 milagres que o Senhor lhe fez. Da mulher que tinha um fluxo de sangue, que gastava muito dinheiro. Eu tenho mais ou menos uma noção do que é isso, né? Devido eu ter um mioma e estava na época com aquela suspeita de cisto dermatóide, eu não tenho uma coisa assim normal. Meu negócio é muita coisa. E parece que a menstruação, ela alimenta o mioma e faz ele crescer. Aí a minha ginecologista passou um remédio para que eu não menstrue. E aí, esse remédio é caro. A caixa dele tá até ali. É Dionogest, se eu não me engano o nome. Ele é caro. E aí, nem todo mês dá para comprar, todo mês aperta, aquela coisa toda. É caro. Sabe, é um dinheiro que a gente gasta e fala assim: Jesus, quando vai acabar isso? E aí, então, aqui diz que ela gastava muito dinheiro com médicos, né? E ninguém dava cura para ela. Aqui, ó. Uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com o médico todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, né? Ela gastava e não tinha resultado. Teve um tempo atrás que eu não consegui comprar o remédio, a minha médica trocou o remédio e o remédio simplesmente não fez efeito e eu fiquei numa luta porque não parava. E é uma coisa assim muito incômoda, porque é em muita quantidade e dava dor e era incômoda, é uma coisa que você gasta muito. Se você não gasta com remédio, você gasta com outras coisas, né? Com um absorvente cirúrgico, né? Que eu usava aqueles grandões, porque olha só Jesus. E aí aqui o relato é que tinha uma multidão
E essa mulher, quando ela soube que Jesus estava chegando, ela tomou uma atitude de fé: eu vou até ele. Porque naquela época ela poderia ser considerada uma mulher imunda, né? Porque os homens não podiam saber quando a mulher tinha isso, não podiam ver aquela coisa toda. Mas ela tomou uma atitude de fé. Ela falou: eu vou até ele porque ele vai me curar. Ela colocou no coração dela: eu vou até ele porque ele vai me curar. E aí ela foi, tentou chegar até ele, mas era uma multidão, é muita gente. Imagina, né? Hoje em dia, a gente vê como é que é aquelas coisas assim de Rock in Rio, né? Aí fala: ah, Beyoncé vai estar aí. Nossa, o povo lota. O povo se arrisca, o povo pula muro, pode ser preso. O povo faz um monte, tenta burlar lá, tenta atravessar as barreiras para chegar até o ídolo deles, né? Imagine naquela época que a única pessoa que podia salvar, que podia fazer milagres, era Jesus. A multidão estava atrás dele. A multidão estava atrás do seu milagre. Aquela mulher, ela já sofreu muitos anos com aquela enfermidade e ela tomou a atitude dela de fé e tocou nele. Imagina, como eu falei, numa festa dessas grandes, o povo vai e quer tocar no ídolo, né? Você acha que hoje um ídolo, né, que venha, que aí um dos fãs toque nele e ele vai sentir que alguém tocou diferente? Não vai. Eles sentem assim, ó, mas não nem fala. Como a gente já ouviu relatos aí. Uns mordem, uns machucam, uns arrancam o cabelo, eles fazem isso, eles machucam. No caso da época de Jesus, a multidão apertava Jesus, eles queriam, né, conseguir o seu milagre, eles queriam de qualquer forma estar próximos de Jesus. E ali aquela mulher tocou em Jesus e Jesus sentiu que ela tocou. E ele foi e perguntou: quem me tocou? E os seus discípulos falaram o quê? Mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Como tu pergunta quem te tocou? Tem tanta gente, como é que a gente vai saber quem foi que te tocou? Como tu sabe que alguém te tocou? Tanta gente está te tocando? Tanta gente está te tocando? E aí ele vai e relata. O Senhor Jesus, ele relata: eu sei, né? Aqui, ó. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ele sentiu, né, que foi alguém em especial que precisava ser curada. De mim saiu virtude. E aí, vendo que ninguém se manifestou, a mulher viu que ela tinha sido curada no mesmo instante, ela foi, se manifestou e falou: foi eu sofria. E ela relatou o que ela tinha, o que ela passava, por quanto tempo ela passava, e ela foi e falou que ela foi curada. É algo que nós temos que ter o hábito de fazer na nossa vida. A gente tem que ter o hábito de falar sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Sobre o que o Senhor faz, sobre quando o Senhor nos cura, cura um parente nosso, um conhecido nosso, quando o Senhor dá livramento, como eu relatei aqui. Temos que falar. E aí, nesse mesmo dia, ele continuou em frente, indo para a casa do príncipe da sinagoga, né?
para a casa de Jairo. E aí Jairo relata para ele que ele tem uma filha de quase 12 anos que está à beira da morte. Que estava à morte. E aí, quando Jesus está chegando lá, vem alguém que estava lá onde a menina estava e fala assim: tua filha está morta, não incomodes o mestre. Só que, como eu costumo falar aqui, é conhecido, quem dá a última palavra é o Senhor. Para o homem, a menina estava morta. Mas Jesus continuou, entrou na casa, disse para ficar só quem tinha que ficar, que eram os discípulos e os pais da menina. Mandou a menina voltar à vida, né? Mandou ela levantar, ó. Ele disse, ele falou assim, ó, não incomodes o mestre. Aí Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Ele pediu que cresce, que tivesse a fé que a mulher que sofria do fluxo de sangue teve. Se os pais tivessem fé, a menina ia voltar. Era só eles terem fé, era só eles crerem. E entrando na casa, a ninguém deixou entrar. Ele mandou barrar todo mundo, nas minhas palavras. Só entra você e os pais da menina. Só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam. E ele disse, o povo chorando, né? Os pais da menina chorando, porque não é fácil perder um filho. E ele fala, não choreis, não está morta, mas dorme. Então riram-se dele sabendo que estava morta, porque para o homem a menina estava morta. O povo riu, porque Jesus disse que a menina não estava morta. Ah, brincadeira, a gente está vendo que a menina está morta, está falando que não está morta. E o povo começou a rir, a desdenhar. Por quê? Até a gente mesmo, quando o Senhor ele faz um milagre, a gente fica assim, sem entender. A gente pode até crer que o Senhor pode fazer, mas na hora do milagre tu entra num estado de choque, que você não consegue entender que foi algo que o Senhor fez. E ali, ele fez o quê? Mas ele, pegando na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais da menina ficaram maravilhados. Até então, eles iam perder uma filha. E a menina o Senhor trouxe ela de volta à vida. Então, o mesmo Deus que fez essa menina voltar à vida, o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, ele ainda existe, ele está vivo, ele ainda faz milagre, ele ainda opera maravilhas. Esse mês aconteceu algo comigo que o remédio acabou, eu não tive dinheiro para comprar. Esse canal, ele é um canal assim, ó. Quando tem a introdução de alguns vídeos, tá mãe, amiga e mulher. Então eu trato de assuntos meus, sobre as pregações, o meu testemunho, assuntos de filhos e assuntos sobre mim. Então, esse mês eu não tive o dinheiro para comprar o remédio. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Eu falei, ai Jesus, se esse negócio descer, vai ser aquele desespero de novo. É horrível, meu Deus, me ajuda. Né? O Senhor, ele é tão tremendo, e eu ainda fico falando assim, ai Senhor, eu quero entrar logo na menopausa, porque eu já tô com 45 anos, eu já podia entrar na menopausa. Né? Tem irmã mais nova que eu que já entrou na menopausa. Aí eu falei, ai Jesus, me ajuda, eu não aguento mais gastar dinheiro com esse remédio. E aí eu parei de tomar o remédio. No primeiro dia não veio nada, no segundo dia foi só aquela coisinha, aquela água sujinha. E assim foi. Eu não vou falar detalhes porque eu sei que homens também podem assistir esse vídeo. Mas assim,
O Senhor, Ele é fiel. Eu não gastei dinheiro com remédio esse mês, mas também, eu não sei se o mês que foi demais do quando eu fiz a troca do remédio, que eu não queria parar. Eu sei que eu tô sem tomar o remédio e tô aqui, ó, livre, né? E pedindo ao Senhor para que eu entre na menopausa, porque o negócio é feio, cara. O negócio é difícil. É um gasto se tiver que comprar remédio, o remédio é caro, sabe? Eu era dependente de 2 remédios, o Senhor me tirou 3, na verdade. Um era o Besalapim, que é um remédio de pressão, eu não tomo mais ele. A médica lá da clínica tirou. O outro era um remédio para regular o intestino. Não tomo mais ele, também é um remédio caro. E tem esse que é para não menstruar, para não alimentar o mioma e ele crescer. Então, assim, o Senhor, Ele opera maravilhas. O Senhor, Ele dá livramento, Ele cuida. Na medida que tu se doar a Ele, Ele vai cuidando de você. Sabe? E assim, eu agradeço, meu Deus, por Ele ser tão maravilhoso na minha vida. Por Ele ser tão grandioso na minha vida. Porque o mesmo Deus que operou milagre naquelas épocas aqui que a gente lê, Ele tem operado na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus vizinhos. A minha vila antigamente era de um jeito que era bem difícil de conviver, hoje está muito mais fácil. Quase toda a vila conhece Jesus aqui. Quase toda a vila. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem o quê? Eu acho que se tiver, acho que 2 pessoas só que não frequentam a igreja aqui, 2 moradores. São 10 casas. Né? Eu tenho muita vontade de sair daqui, mas o Senhor Ele sempre falou para mim que eu ia sair no tempo certo. Vamos esperar o tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas, o tempo do Senhor está aí. E assim o Senhor vai trabalhando. Então, assim, o que eu vejo, muitas das vezes o Senhor Ele fala e as pessoas não creem no que Ele fala. Tu tá curado, a pessoa ri, tô curado. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar no que o Senhor está falando contigo. Aqui, ó, no versículo 52 e 53 diz assim, ó, e todos choravam perante a menina. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Quando ele disse que ela não estava morta, mas estava dormindo. Aí no 53 diz assim, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Se ele disse que ela dormia. Só que aí o povo achou melhor rir do que crer. Então você tem que aprender a crer. Senhor, me ajuda a crer em Ti, me ajuda a ter mais fé, fortalece a minha fé, me ajuda, Senhor, a ter sabedoria, me ajuda a me manter de pé. E hoje eu encerro esse vídeo agradecendo ao Senhor pela vida da minha vizinha, que foi lá no hospital, que bateu a tomografia e que, para a honra e glória do Senhor Jesus, não teve nada. O Senhor a livrou. Porque, gente, o tombo foi feio, a escada dela é bem perigosa. Eu fui subir para encostar a porta enquanto ela estava no hospital, porque a casa ficou aberta. O meu tênis agarrou em um dos degraus. O tombo foi feio, mas o Senhor colocou as mãos dele para não ser pior. Hoje, a gente poderia estar chorando ou bem triste, mas para honra e glória a gente está muito feliz. E ela reconheceu que foi Deus mesmo que deu o livramento a ela, que Deus deu mais uma chance para ela, que ela venha reconhecer mesmo a cada dia, que ela venha, né, se manter na posição que o Senhor quer ela. Porque como eu falei para ela, ela falou, eu tenho que voltar, né, Regina, para a igreja. Eu falei assim, a gente busca pelos nossos filhos. Porque a mãe, geralmente, ela vai buscar e ela busca pelos nossos filhos. A gente não busca nem tanto pela gente. A gente ora pelos nossos filhos que saem para trabalhar. A gente pensa na gente, mas em último caso. Primeiro os nossos filhos. É sempre assim, mãe é desse jeito. Igual quando é para comer, quando está em dificuldade, a gente deixa de comer para dar para os filhos.
Quando é para se vestir, a gente deixa de se vestir e compra para os filhos. Tudo é os filhos. Então, na hora de pedir ao Senhor, que é algo bom, né, que é algo certo, sabendo que Ele pode proteger, a gente pede ao Senhor, Senhor, cuida quando eu não puder cuidar. Leva e traz em segurança. Toma a ida, a volta e a permanência. E assim eu peço todos os dias. Peço ao Senhor para colocar anjos dentro de casa, anjos nessa vila, na casa de cada um dos meus vizinhos, para que o Senhor venha estar guardando a cada vida aqui dentro. E em nome de Jesus, o Senhor vai estar visitando cada lar neste momento, cada casa dentro dessa vila. Em nome de Jesus. Porque eu sirvo a um Deus vivo. E eu creio que o milagre dele já aconteceu aqui dentro desse lugar. Amém? Fiquem todos na paz. Que todos tenham uma sexta-feira abençoada. E que você possa convidar Jesus para o teu lar. Para que Jesus esteja em tudo que você fizer. Para todos os teus planos serem assistidos e realizados pelo Senhor. Amém? Beijos, boa noite. Fique na paz.